Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 12 da classe de juvenis, a Nova Jerusalém. Qual o significado do nome Jerusalém? Quantas Jerusaléns existem? E quais as diferenças entre elas? Esta é a lição número 12 da classe de juvenis. Nesta aula eu vou responder a estas perguntas e também te darei as respostas da hora da revisão. Para esta aula, os louvores sugeridos 26, 94 e 142. E eu, João, vi Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é real e foi construída pelo próprio Criador, a cidade do Deus vivo. Foi descrita pelo apóstolo João como uma beleza singular a qual nada na terra se pode comparar. Nós, de modo geral, sempre comparamos questões, né? Uma pessoa com a outra pessoa. Nós sempre somos comparados a alguém. Então é natural. Inclusive, se forem gêmeos, então, as comparações sempre aparecem. Entretanto, se tratando da Nova Jerusalém, não há nada na terra que se possa comparar. Nós não conseguimos nem mesmo mensurar a ideia de como será. Nós fazemos uma ideia de como é a Nova Jerusalém, mas ainda assim nós estamos muito distantes desta realidade. Por quê? Porque esta cidade foi projetada pelo próprio Criador. É o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, que criou essa Nova Jerusalém. Portanto, não há nada na terra que se possa comparar. Para se ter uma ideia, quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele não conseguia mensurar, ele não conseguia dizer o que ele viu. Ele não conseguia, porque não tinha nada na terra que pudesse se comparar com a glória extraordinária que está nas mansões celestiais. Portanto, nós não devemos, não é que nós não devemos, né? A gente sempre vai comparar, claro, nós sempre iremos imaginar. Mas o mais ideal é que nós venhamos ter a dimensão de que nós estaremos lá, que nós viveremos uma vida de santidade para estarmos lá, nessa Nova Jerusalém. Seu significado. Esta visão dada ao apóstolo João revela uma cidade projetada fora dos padrões humanos, algo que é novo e esplêndido. Tal cidade não é como uma cópia da atual capital de Israel, mas sim uma obra-prima da criatividade divina e autêntica manifestação do seu poder. Somente aqui para corrigir, que não é uma cópia da atual capital de Israel, é sempre bom lembrar que Jerusalém não é a capital de Israel. A capital de Israel é Tel Aviv. Jerusalém só é tida como capital de Israel. Jerusalém só é tida como capital de Israel no sentido espiritual, no sentido figurado, porque de fato a capital econômica, financeira, né, de Israel é Tel Aviv. Então veja que não há como comparar em padrões humanos a questão da Nova Jerusalém. Veja que é uma visão dada pelo apóstolo que foi projetada muito fora dos padrões humanos. Nós temos obras faraônicas no mundo, né? Obras fantásticas, extraordinárias. Inclusive temos né, que é o Oscar Niemeyer. Tínhamos, né? O saudoso Oscar Niemeyer era um arquiteto de primeira mão, de primeiro mundo. Inclusive o prédio da ONU, a Organização das Nações Unidas, foi projetada por Oscar Niemeyer, entre outros obras no mundo afora. Mas nada disso se compara à criação do Deus do céu. Então veja que aqui essa Nova Jerusalém, para fechar esse ponto, ela é uma cidade que projeta o poder de Deus. O poder de Deus está ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, ele é todo poderoso, ele é o Criador. Então, como ele pode criar qualquer coisa que ele quiser criar por causa do seu poder, então esse seu poder é manifesto nessa cidade. Portanto, nós não conseguimos mensurar esta cidade, porque o poder de Deus é extraordinário. Nós vemos coisas no mundo e ficamos admirados e impressionados, né, com questões naturais, por exemplo, né, situações que acontecem. Né? Vou te dar um exemplo prático. As belezas naturais que vemos no mundo afora.
Quantas vezes você não viu uma beleza natural, a aurora boreal? Esses dias lá na Escócia, o céu ficou roxo por causa da aurora boreal. Quem foi que fez aquilo ali? Papai que fez, né? Papai que fez. Mas aquela aurora boreal é linda de se ver, mas não se compara à cidade santa, não tem como comparar. Ela está muito, mas longe demais da realidade, né? A aurora boreal. Só para te dar um exemplo, é importante que nós venhamos compreender que verdadeiramente a Nova Jerusalém, ela manifesta o poder do Criador. Uma cidade santa. A Nova Jerusalém é chamada de cidade santa, porque nela não haverá pecado. A imundícia jamais entrará por suas portas, nem os que amaram mais ao pecado do que ao Senhor. Nós falamos, quando acontecem algumas questões, né, que uma pessoa é santa, por exemplo, né, mas aquela pessoa, por mais santa que ela seja, haverá uma coisa ou outra que não condiz com a santidade, né? Nós vemos pessoas que verdadeiramente pecaram, que falharam. Jó, por exemplo, teve uma provação extraordinária, foi a pessoa que mais sofreu na Bíblia, né, depois de Jesus, mas ele murmurou. É claro, qualquer pessoa murmuraria na situação dele, mas a murmuração também é uma questão de pecado. Então é claro que nesse caso não é um pecado para a morte, mas também é um pecado. Então veja que aqui na Nova Jerusalém, é uma cidade santa, não haverá nem mesmo resquício de pecado, não haverá absolutamente nada, nenhum pecado, por menor que seja, não entrará na Nova Jerusalém. Por isso ela é chamada de cidade santa, porque ela verdadeiramente ela será santa, né? Ela é santa, né? Todas as pessoas ali que têm todas as pessoas que um dia, né, negaram a Cristo, não aceitaram a Cristo, viveram uma vida de pecado, jamais entrarão pelas portas da cidade celestial, né, da nova cidade, da cidade santa. Então, por isso ela é uma cidade santa, porque não haverá pecado nesta cidade. A grande e bendita esperança. A Nova Jerusalém é uma cidade construída para passarmos a eternidade com o Senhor. Quando as pessoas se casam, geralmente é o noivo quem prepara a morada, né, o lar. Geralmente é o homem quem prepara, né? A mulher, ela faz o quê? Ela embeleza por dentro, né? Os detalhes e tudo mais. Mas a casa é sempre a responsabilidade do homem. Então, para que ele faz aquela casa? Para morar com a sua esposa até o final da vida. A ideia é essa, né? E, claro, ele vai sempre preparar o melhor para a sua esposa e futuramente para os seus filhos. É o natural da vida. A Nova Jerusalém, ela tem essa dinâmica. Por que ela tem essa dinâmica? Porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, nós vamos morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Por quê? Porque nós, a igreja, nos casaremos com um noivo, que é Cristo. Então, por isso, há uma cidade preparada, né? Por quê? Porque nós vamos passar toda a eternidade com o nosso Senhor. Então, Ele preparou tudo isso para nós, para que nós venhamos verdadeiramente ter uma morada para todo sempre. Como será essa cidade? Essa cidade será santa, será uma cidade perfeita, não haverá pecado nessa cidade. Então, nós estaremos verdadeiramente na presença do Senhor de dia e de noite, até porque lá, na verdade, lá não haverá noite, né? Lá só haverá dia, né? Porque lá a glória do Senhor, ela clareia toda a cidade. Então, a cidade lá não existe escuridão. Então, a cidade lá só existe luz. Então, a glória do Senhor estará presente. Então, nós viveremos nesta cidade para todo sempre, para toda a eternidade com o nosso Senhor. Esperança da volta de Cristo. Como disse Tito, aguardamos a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós, de um modo geral, claro, eu sei que existem exceções, mas de modo geral, a igreja hoje parece não mais estar esperando o seu Salvador. Parece que a igreja não espera mais a volta de Jesus. Por que eu digo isso? Porque quando você for à igreja, você observa as mensagens que são pregadas, os hinos que são louvados, né? Toda a dinâmica da igreja, você observa que não se fala muito da volta de Jesus. Quando eu era menino,
eu era das crianças, eu só ouvia esse negócio de que Jesus vai voltar, e todo culto era isso. Jesus vai voltar, vai vir buscar a igreja. E parece que a igreja hoje perdeu essa esperança, essa bem-aventurada esperança, esse desejo, esse anseio pela volta de Cristo, o anseio pela volta do noivo da igreja. Parece que a igreja perdeu esse desejo de estar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Geralmente, quando uma pessoa vai se casar, né, duas pessoas vão se casar, geralmente a noiva como fica? Fica ansiosa para quê? Para o dia do casamento. Ela quer que chegue logo, ela quer logo se casar, ela quer logo ver o seu noivo. E por isso a igreja também deve ter a mesma dinâmica. Assim como a noiva aguarda ansiosa pelo seu noivo, assim também a igreja, que é a noiva, precisa também estar ansiosa pelo dia do casamento com Cristo. Então hoje eu vejo uma certa diferença, parece que a igreja não está muito esperando a volta do Senhor Jesus, né? Jesus chegou até a dizer certa vez que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então veja que há uma situação aqui bem complexa, né, que nós devemos falar cada dia mais da volta de Jesus, porque o mundo, querendo ou não, Jesus voltará. As pessoas aceitando a Cristo ou não, Jesus voltará. Independente das pessoas, independente do que está acontecendo no mundo, o Senhor Jesus voltará. Nós não sabemos quando, mas temos a certeza de que ele voltará e nós devemos continuar preparados para a sua volta, não sermos pegos de surpresa. Esperança de um lar celestial. Portanto, este é o tempo propício para nos aplicarmos à santificação, através do sangue de Jesus, pois sem ela não desfrutaremos desta bendita esperança. Apesar da Nova Jerusalém possuir várias portas, nem todos poderão entrar. Ou seja, aquelas pessoas que vivem uma vida de pecado não vão entrar, as pessoas que blasfemam contra o Senhor não entrarão, as pessoas que vivem uma vida de pecado, que não querem saber do Senhor Jesus, também não entrarão. Então, há uma questão aqui muito importante, lá em Provérbios, não, Apocalipse 21:8, tem uma lista de umas pessoas que não entrarão no reino dos céus. Então veja que como é que as pessoas entrarão na cidade celestial, no lar celestial, vivendo uma vida de santificação através do sangue de Cristo. Nós devemos continuar vivendo uma vida de santificação. Aos Hebreus 12:14, nos diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então nós devemos, se nós quisermos verdadeiramente entrar nas mansões celestiais pelas portas, entrarmos e estarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a eternidade, nós devemos continuar vivendo uma vida de santificação. E o que é ser santificado? Ou melhor, o que é ser santo? Santo é ser separado. Separado do quê? Separado do pecado. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, nos diz que quando a vasilha estava cheia de azeite, ela era colocada à parte, ela era separada. E assim somos nós devemos estar cheios de azeite para nós estarmos com a nossa vida separada das demais, das pessoas que estão vazias, das pessoas que não têm Deus no coração. Então, nós vivemos uma vida separada do pecado. Há uma questão interessante de falarmos sobre a questão do pecado, porque o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então, tudo aquilo que eu faço que não acerta a vontade de Jesus, eu estou pecando. Então é interessante que nós venhamos compreender que a questão da santificação, a santificação não é necessariamente estar sempre na igreja ou nas vigílias, nas consagrações, nos cultos de doutrinas, nas escolas bíblicas dominicais. Isso não é necessariamente santificação. Por quê? Porque alguém pode estar fazendo isso e estar vivendo uma vida dupla, uma vida de perdição, uma vida de pecado. A pessoa vai para a escola bíblica dominical, mas está pecando quando não está lá. A pessoa vai para o culto de doutrina, mas está pecando quando não está lá. A pessoa vai para as vigílias, as consagrações, mas quando não está lá, ela continua uma vida de pecado. E aquele pecado que leva para a morte, aquele pecado que leva para a perdição eterna. Então, quantas vezes nós vemos hoje pastores, por exemplo, que só para te dar um exemplo, tem uma vida hoje, está nos púlpitos, ministrando a palavra, mas quando sai dali, sai para cometer um pecado, sai para a bebedeira, para prostituições, entre tantas outras coisas. Então são pessoas que estão falando da palavra, às vezes estão vivendo ali, né, num ambiente
cristão de consagração, de vigília, de escola dominical, inclusive até dando doutrina na igreja, mas está com a vida toda torta. Então a santificação tem a ver com separação do pecado. Às vezes as pessoas, por uma razão ou outra, nem podem estar na igreja, mas tem uma vida de santificação. Por quê? Porque vivem uma vida de oração, vive uma vida de jejum, vive uma vida de fé no Senhor Jesus, da leitura da palavra, e se aparta do pecado. O pecado está vindo lá, está indo por cá. Então ela está se separando do pecado. Então isso é santificação. Santificação é estar separada do pecado, né? Não viver uma vida de pecado. Nossa maior esperança, o propósito eterno de Deus é o de ter comunhão conosco em seu reino. Na Nova Jerusalém não haverá nada que impedirá este propósito, pois as suas portas jamais se fecharão. Deus e nós teremos uma comunhão. Hoje, por razões da vida, né, trabalho, escola, outras coisas, outros afazeres, nós não temos uma comunhão perfeita com Deus. Né? Não é que nós estejamos ali em pecado, mas é porque está trabalhando, então não pode orar ao Senhor, não pode cantar louvores, porque está trabalhando, está no ambiente de trabalho, entre tantas outras coisas, que impedem de nós termos uma comunhão melhor, mais profunda com o Senhor. Nós temos no nosso quarto, nós vamos ter uma comunhão com o Senhor quando chegarmos do trabalho, mas durante o trabalho, a trajetória do trabalho para casa, nós não conseguiremos ter uma comunhão perfeita com o Senhor, porque tem muitas coisas no meio da rua, né? Uma falação daqui, uma falação de lá, então nós não conseguimos ter uma comunhão perfeita. Na Nova Jerusalém, essas portas estarão abertas, e como nós estaremos lá para toda a eternidade, com o corpo glorificado, o que acontecerá? Nós teremos a presença direta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós teremos comunhão perfeita. Por quê? Porque lá não tem trânsito, lá não tem morte, não tem luto, não tem pecado, não tem absolutamente nada que tire a nossa comunhão. Então, portanto, por isso nós teremos uma comunhão perfeita com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é a Nova Jerusalém? Você precisa compreender que a Nova Jerusalém é mais do que uma cidade. Ela é descrita como a esposa do Cordeiro. Como eu já havia falado ali no ambiente ali da ideia do casamento, o noivo Cristo, a noiva, a igreja, vão se casar, estarão nas bodas do Cordeiro, né? Estaremos nas bodas do Cordeiro. Então essa cidade, ela tem essa dinâmica, né? Ela é descrita como a esposa do Cordeiro. Como seu lar, né, que nós viveremos lá para toda a eternidade, o lar da noiva do Cordeiro, né? Não há nada semelhante a ela. A Jerusalém Celestial é a capital do reino eterno de Deus. Então aqui sim, a Nova Jerusalém, essa sim será a capital do reino de Deus. É da Nova Jerusalém que o Senhor dominará todo o reino, né? Ali será realmente a capital. Lembrando que hoje a capital de Israel não é Jerusalém, é Tel Aviv. Mas naquele grande dia, quando nós estivermos com o Senhor para todo sempre, a Nova Jerusalém será a capital deste reino dos céus. O tamanho da Nova Jerusalém. A cidade é descrita como um cubo, cujo cada lado possui 2.400 quilômetros. Assim, sua área mede 5.820 quilômetros quadrados, ou seja, é 40 vezes maior do que a Inglaterra e de 10 vezes maior do que a França, por exemplo. Agora, há uma questão aqui interessante. E o que é? Essa medida, ela não é literal, ela é simbólica. O que pode, por exemplo, talvez trazer a dinâmica dela ser quadrada, pode ser simbolizar os 4 cantos da Terra, por exemplo. Aqui é uma questão simbólica, né? Não dá para medir a questão espiritual de uma forma material. Não dá para pegar uma medida celestial. Por exemplo, qual o tamanho do céu? Nós não conseguimos medir o tamanho do céu com medidas humanas. Da mesma forma, é a Nova Jerusalém. Nós não conseguimos medi-la com uma medida humana. Por quê? Porque ela é espiritual. Então aqui a questão, aqui é mais simbólica, essa dinâmica, esse tamanho dela é mais uma questão simbólica para nós termos uma ideia da sua perfeição, de como ela é perfeita. Ou seja, ela é completamente simétrica
ou seja, ela é como se fosse um cubo, né? Um cubo, ele é o quê? Ele é simétrico, ele é completamente perfeito, né? Ele é tanto para cima quanto para baixo, para os lados, para a profundidade. Então aqui é mais a ideia de perfeição, né? Isso aqui é bom, interessante deixar claro que essa medida que ela aparece, ela é simbólica. Sua localização. O Apocalipse nos mostra que ela virá do céu no tempo certo, portanto será apresentada a toda a humanidade. Veja que é algo espantoso. Imagina que vai descer uma cidade do céu, né? Imagina que coisa gloriosa. É espantoso imaginar que ela virá descendo, olha, e será apresentada para todos nós. É algo bem dinâmico, que somente o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, é capaz de fazer uma cidade desta proporção. Sua descrição. O brilho. A cidade não precisa do sol, pois é cercada pela glória de Deus, que a ilumina. O próprio Cordeiro é a sua lâmpada. Ela brilha como um cristal. O que João viu vai além da nossa imaginação. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é como se fosse uma luz muito forte. Imagina, por exemplo, ao meio-dia, você chegar na sua cidade, na sua casa, ao meio-dia, com aquele sol bem quente, você consegue olhar diretamente para o sol? Não, você não consegue. Por quê? O sol, ele tem uma força tão extraordinária, a sua luz é tão extraordinária que nós não conseguimos olhar diretamente para ele. É como se nós ficássemos rapidamente cegos, né? Como se fosse rapidamente cegos. Nós perdemos até um pouco do senso da direção onde nós estamos, se olharmos direto para o céu, para o sol. E o sol não demonstra absolutamente nada diante da glória do Senhor. O sol nada é. Por exemplo, se conseguíssemos colocar a glória do Senhor do lado do sol, o sol se apagaria, o sol sumiria. A glória do Senhor tem tanta luz que o sol sumiria diante da sua glória. Então veja que a glória do Senhor, a glória que é uma luz muito forte, né, para a gente ter uma noção aqui, ter uma ideia. Portanto, a cidade não precisa de sol. Por quê? Porque a própria glória do Senhor vai iluminar a cidade, e vai iluminar a cidade inteira. Sim, será tudo iluminado. Hoje, por exemplo, o céu, todo o céu, nas moradas do Altíssimo, toda ela é clara. Veja, observa que lá no livro de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia menciona que os anjos, o que eles fazem? Eles cobrem o seu rosto com as asas. Por quê? Porque os anjos não suportam ver a glória do Senhor. Aí você imagina, se os anjos, que já são seres celestiais, que moram lá, foi criados pelo próprio Deus para viverem na sua glória, eles não conseguem suportar a glória, imagina nós humanos. Então, por isso nós temos que ter um corpo glorificado para sermos como os anjos, para podermos contemplar a glória do Senhor. Um muro, isso simboliza que viveremos em segurança sob os cuidados do Senhor e mal algum entrará. Esse muro aqui, veja que a questão da cidade ela é muito simbólica. A questão do muro, para que existe uma cidade com um muro, uma cidade santa, uma cidade celestial, uma cidade que não entra pecado, portanto não haverá assaltos lá, não haverá roubo, não haverá furto? Então por que existe muro se muro é para proteção? Aqui é uma simbologia para mostrar que nada acontecerá de mal às pessoas que estão ali. Ali é uma forma simbólica do Senhor dizer, olha, aqui a cidade aqui é segura. É mais uma questão simbólica. O Senhor ele tem muito esse cuidado de nos mostrar situações simbólicas, ele tem muito esse cuidado. As 12 portas. A Nova Jerusalém possui 12 portas, feitas de materiais que não são desta terra. Elas são 12 pérolas, e por elas nós entraremos para adorar o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essas portas, pérolas, simbolizam a perfeição, a excelência e o poder criativo do Senhor. Então aqui temos 12 portas, que não são feitas de materiais feitos desta terra. Então, e para que essa porta? Para que nós entremos para adorar o Cordeiro. Não é assim que você faz quando você vai à igreja? Você entra pela porta. Para quê? Para adorar o Cordeiro. Então veja como é a simbologia da cidade. Então você vai entrar pelas portas. Para quê? Para adorar o Cordeiro. O número 12. Aqui tem uma questão muito, muito curiosa. São 12 portas.
E nas portas 12 anjos, e sobre elas os nomes das 12 tribos de Israel. Há também 12 fundamentos, que contêm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Estes detalhes apontam para a salvação do Senhor, a Israel e a igreja, pois os judeus e os gentios salvos desfrutarão dela. O número 12 é sempre essa ideia de 12 tribos e 12 discípulos. Bom, algumas pessoas defendem que, na verdade, existem 12 tribos. E existe uma referência bíblica muito forte para isso, mas não vou aqui entrar em detalhes. Eu quero mais entrar no detalhe aqui dos 12 discípulos. Quantos discípulos existiram? É uma pergunta bastante curiosa. Porque se você for observar, foram 17. 17 discípulos. Dos 12, né, teve os 12 primeiro, depois Judas morreu e foi substituído. Então, 13. Com o apóstolo Paulo, 14. Aí tem Barnabé, Júnias e um outro que tem um nome diferente, depois que eu não consigo guardar o nome dele. Então, são 17. Por que que fala 12 discípulos e não 17? Isso eu acho uma questão muito interessante, muito curiosa. Provavelmente é porque os discípulos de Jesus sempre foram 12. Né? A Bíblia sempre menciona 12 discípulos, não menciona 17, como eu estou dizendo. Apesar que a Bíblia, quando você vai olhar algumas partes, a Bíblia sempre chama Barnabé, por exemplo, de apóstolo. O apóstolo Paulo, o nome já fala, né? Era apóstolo. Então, se você for contar todo, inclusive Júnias. E Júnias, possivelmente, era uma mulher e não um homem. Se isso for realmente o correto, se realmente Júnias for de fato uma mulher, que eu particularmente acredito que seja uma mulher, ela era a única mulher que era discípula de Jesus. Então aqui tem essa questão das 12, número 12. Estes detalhes apontam para a salvação do Senhor a Israel. A Israel por quê? Porque Israel são 12 tribos. 12 tribos que formaram a nação de Israel. E a igreja, por quê? Porque a igreja foi formada através dos 12 discípulos. Então, por essa, né, pois os judeus e os gentios salvos desfrutarão dela, ou seja, tanto o judeu como o gentil desfrutarão da presença, ou seja, tanto a pessoa que está em Israel como fora de Israel. Todas as pessoas, sendo gentil, sendo judeu ou não, salvos na pessoa de Cristo, desfrutarão desta cidade. Ruas de ouro. A Bíblia é clara ao citar que a cidade e suas ruas são de ouro puro, refletindo a glória do Senhor. O ouro é tão puro que se assemelha a um espelho ou vidro. Aqui é uma questão um pouco assim polêmica, porque há algumas pessoas que defendem que verdadeiramente isso aqui seria realmente o ouro. Outras pessoas dizem que não. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que realmente essas ruas de ouro é de fato de ouro, como nós temos aqui, né? Apesar que lá menciona que é um ouro claro, né? Um ouro puro, que chega a ser transparente, né? Ou melhor, se assemelha a um espelho? Ou será que aquilo é só uma simbologia para o espelho refletir a glória do Senhor? Eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque o ouro, ele é, de modo geral, um material terreno. E há uma questão curiosa no ouro, porque segundo os cientistas, depois de 25 anos, o ouro vira chumbo. Olha que questão curiosa. Aí eu te pergunto, será que o ouro puro lá da cidade de Santana vai virar chumbo? De maneira nenhuma. Então fica sempre aquela questão, será simbólico ou é real a questão do ouro? De modo geral, a Bíblia deixa claro que é ouro. Mas nós temos essa dificuldade porque o ouro, ele, de modo geral, ele é um material mais terreno. Ele não dá para nós conseguirmos uma questão do ouro nas mansões celestiais. Por quê? Porque parece que não faz sentido pegar um ouro da terra, por exemplo, para colocar no céu. Por outro lado, também tem outra questão. Qual é a questão? Como o Senhor que nos formou, que criou todas as coisas, ele poderia e pode ter feito o quê? Mandado um bocado desse ouro para nós. Também pode ser isso também. Então há sempre uma discordância de um lado ou uma concordância do outro. De modo geral, vamos ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é ouro, então vamos esse negócio de ouro mesmo. Mas é mais possível de ser uma questão simbólica. A praça. Você já viu uma praça de ouro puro como vidro transparente? Ali estará a árvore da vida e no meio da praça correrá o rio da vida,
ó meu Pai, procedente do trono de Deus e do Cordeiro, claro e brilhante como um cristal, né? A água viva, a água cristalina, né? Que vai jorrar desse rio. Então veja que aqui é uma questão interessante, né? A pessoa, numa cidade, claro, vai ter uma praça, né? Qual cidade que não tem uma praça? Qualquer cidade que se preza vai ter uma praça. Então, como é essa praça? Veja, olha a dinâmica dessa praça. É uma praça que tem a árvore da vida no meio dela. No meio da praça tem uma árvore da vida. E há um rio que corre dessa praça, o Rio da Vida. Olha que interessante. Então veja que verdadeiramente a cidade santa, a Nova Jerusalém, é a cidade onde nós moraremos para toda a eternidade. Então vamos continuar glorificando o nome do Senhor, ficar firme no propósito do Senhor, para ouvirmos do Senhor. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para concluir, nessa lição estudamos sobre a nossa futura morada, a Nova Jerusalém. Como cristãos salvos, devemos ansiar por essa promessa inigualável, a qual somente os que são verdadeiramente santos, remidos no sangue do Cordeiro, poderão usufruir. Em outros casos, nós devemos ter essa ansiedade, esse desejo de estar na presença santa do Senhor. Por quê? Porque quantas vezes hoje as pessoas não estão mais esperando a volta do Senhor Jesus? A noiva, né, no sentido material, né, no sentido humano, espera pelo dia do casamento, ansiosa para ver o seu noivo, para estar com ele, até mesmo na noite de núpcias, aquela coisa toda, aquela coisa bonita, né, do amor ali. Mas a igreja parece que não está ansiando por estar na presença do noivo, parece que não está mais aguardando o noivo. Então nós, como igreja, nós precisamos estar aguardando o noivo, nós precisamos estar prontos. Já viu uma noiva no dia do casamento chegar de qualquer maneira para o seu noivo? Toda desmantelada? De maneira nenhuma, ela vai sempre bem vestida, um vestido branco que dá a ideia de pureza e também, até no nosso caso, né, de santificação, sem nenhuma mancha, porque ela está íntegra para o seu noivo. E assim também deve ser a noiva do Senhor Jesus, a igreja. A igreja, ela, como diz lá em Cantares, capítulo 4, versículo 7, ela precisa ser perfeita, não ter defeito algum. E é assim que nós, como a igreja do Senhor, precisamos nos apresentar ao nosso noivo. Hora da revisão. Número 1. Foi construída pelo próprio Criador. Número 2. A cidade do Deus vivo, aos Hebreus 12, 22. Foi descrita pelo apóstolo João, Apocalipse 21, 2. Com uma beleza singular, a qual nada na terra se pode comparar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Número 3. Porque nela não haverá pecado, a imundícia jamais entrará por suas portas, nem os que amaram mais ao pecado do que ao Senhor. Número 4. Apenas os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. Número 5. A cidade não precisa de sol, pois é cercada pela glória de Deus, que a ilumina. O próprio Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículo 23. Eu te perguntei quantas Nova Jerusalém, quantas Jerusalém existem? Bom, existem 3 Jerusaléns. Quais são e qual a diferença? Bom, existe a Jerusalém celestial, de Hebreus 12, 22, refere-se à igreja no céu. A Jerusalém terrena, como nos diz lá em Jeremias 3,17, que é a habitação do príncipe e outros santos da família do rei Davi durante o milênio. E existe a Nova Jerusalém, a cidade dos santos na eternidade, que está lá em Apocalipse 21, 2. Portanto, há 3 Jerusaléns. E qual o significado do nome Jerusalém? Bom, Jerusalém significa cidade de paz, cidade de Salém, habitação da paz, posse da paz ou possessão da paz. Estes são os significados do nome Jerusalém. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que nós venhamos a cada dia mais estar prontos, né, para entrarmos na Nova Jerusalém pelas portas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!